Olá, que Deus abençoe e te guarde. Nós estamos reunidos em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Aqui nós estamos para falar um pouco sobre hoje, o assunto de hoje é fé e política. É importante meditarmos sobre isso. Estamos vendo a situação pela qual o país está vivendo. Qual é qual é a posição do cristão com relação a isso? O cristão tem que ter uma posição, sim. A posição do cristão tem que ser a favor da palavra de Deus. A princípio de tudo. A princípio quero dizer, falando de fé e política, eu não quero falar de partido político, não vou falar de ideologia política e nem de político. Tá? Nós vamos falar da política em si como a fonte do cristão. Então, nós estamos vendo hoje um país jogado ao pecado. Por questão de ideologia, eu quero dizer, nem direita nem esquerda, né, tem coisas que são contra a palavra de Deus. A esquerda em tudo, a direita, por exemplo, a pena de morte. Eu não sei se é a direita ou se alguns políticos que colocam a pena de morte, mas nós vamos chegar lá também. Nós, tudo que é falado aqui, às vezes nós até já ouvimos, mas é de extrema importância nós entendermos que a nossa política atual ataca a família. E o que é a família? Família é a instituição criada por Deus. Tá? Lá, quando Deus faz o homem e olha para o homem e fala, não é bom que o homem fique só. Vou fazer para ele uma ajudadora, uma companheira. E faz a mulher. A partir dali, é, vem essa instituição. Né? A instituição que faz com que nós cresçamos, de certa forma. E eu digo para vocês, tudo que eu sou hoje eu devo aos meus pais. Boa parte do que eu sou, né? Vamos colocar assim. Naquilo que eu aprendi, naquilo que eu vivi, né? Toda a minha realidade. Então, é importantíssimo nós entendermos que devemos defender a família. O cristão não pode votar em candidatos que é contra a família. O cristão não pode colocar, né, candidatos que vão contra a fé. A família é a base da fé. A família, eu sempre falava antes que é o ponto fraco de Deus. Porque em Deus ele faz a família. E da família o homem encontra uma mulher, ele desenvolve uma família, ele gera filhos. Aqueles filhos vêm na família, no pai e na mãe, o exemplo para aquilo que ele vai se tornar e cria uma nova família. E é na família que nós evangelizamos, levamos aos nossos filhos verdadeiramente a graça de Deus. E por isso nós precisamos cada vez mais valorizar a família. A família é a instituição de Deus. Outra coisa que as pessoas colocam, aborto. O aborto, eu coloco uma situação aqui, falando um pouco com relação a isso. Cristão, seja você católico, evangélico, não pode apoiar políticos que estão envolvidos com políticas abortistas. Porque, como eu falei, a grande questão é, né, nós somos contra o aborto, mas vamos entrar na cabeça de quem é a favor. Por que eles querem o aborto? É uma forma irresponsável de poder viver uma sexualidade desenfreada de qualquer jeito. Porque a sexualidade ela gera responsabilidade. São doenças. Aí eles inventaram métodos contraceptivos não, desculpa, métodos que inibem a doença, né? É, onde a pessoa se protege, né, entre aspas, porque muitas pessoas acabam contraindo a doença com ou sem esses artefatos. Então,
entrando na cabeça da pessoa que é a favor, o porquê então abortar? Abortar porque eu quero poder me relacionar com quem eu quiser e eu não quero que isso gere consequências. São mentes irresponsáveis que querem fazer com que possa fazer o que eu quiser e não gere consequências. Que eu não tenha responsabilidades pela minha irresponsabilidade. Interessante. Isso entrando na mente do abortista. Mas nós, como, como cristãos, não podemos pensar assim. Devemos ter uma sexualidade sadia, conforme a vontade de Deus. Né? Devemos ter o aborto como uma interrupção do dom da vida, que é o dom mais precioso que Deus nos deu. O inimigo quer ceifar a vida. Quantos abortos já aconteceram? Quantas pessoas incríveis deixaram de nascer? Quantas mentes brilhantes podem ter deixado de nascer? Nós não podemos ser a favor disso. Porque nós somos a favor da vida. Porque a vida é o dom de Deus. Se você gerou uma vida irresponsavelmente, você não pode abortar. Você está tirando a própria graça que Deus está dando aqui a você. De ser. De gerar uma vida. Então, não podemos ser a favor do aborto. Porque o nosso Deus é o Deus da vida, não da morte. A partir do momento em que há a concepção, que o óvulo é fecundado, há uma vida. E isso hoje, né, e as pessoas vão contra a ciência. Né? A concepção é a vida. Isso é biologia, isso é ciência, isso é natureza. É importante que nós entendamos isso. Falei da livre sexualidade. A livre sexualidade gera também novas modalidades. Nem vou falar em gênero, que isso é um absurdo. Novas modalidades é, de... Esqueci, me fugiu a palavra agora. De opção sexual. Né? A sexualidade livre gera novas modalidades de opção sexual. E opções sexuais não é gênero. Porque só existem dois sexos, masculino e feminino. Então, as opções sexuais das pessoas geram nomenclaturas, que já perdi a conta de. Mas isso não é ciência. Isso não é biologia. Isso não é natureza. Isso não é obra divina. Isso é achismo da cabeça das pessoas. Isso não existe. Então, tudo isso é um lado ideológico. Tá? E nós devemos combater tudo isso. E outras coisas mais também, né, que faz apologia à criminalidade e várias outras coisas que não são para o cristão. O outro lado ideológico é mais cristão, está mais dentro da ideologia, mas eu nem vou dizer para vocês, eu não tenho conhecimento se a pena de morte ela é uma questão ideológica ou se é apenas um ou dois políticos que aderem a isso. Se a direita traz como pauta, como ideologia, a pena de morte. Isso é a única coisa da direita que eu seria contra. E as outras coisas, elas seguem tudo aquilo que Deus coloca para nós. E é contra. E combatem também, assim como nós combatemos. Mas a pena de morte, como eu falei no vídeo anterior, crucificou Cristo. Se você é a favor da pena de morte, você é a favor de crucificar Jesus. Porque Jesus morreu pela pena de morte. Ele foi condenado e morto pela pena de morte. A pena de morte na época era a cruz.
infelizmente, o nosso país não tem pena de morte. Pelo menos não judicialmente na justiça civil. Né? Mas no STM, por exemplo, tem crime de lesa pátria. Em outros países também tem. Assim como temos que ser coerentes, né? Inclusive a própria ideologia. Se a pessoa é contra o aborto porque é a favor da vida, então ela tem que ser contra a pena de morte, que também é a favor da vida. Certo? Então, fé e política é um tema que nós devemos debater sempre. Colocar em pauta. E não falar de ideologias. Eu sou desse político, eu sou daquele político, meu político de estimação é esse, meu partido de estimação é esse, meu partido de estimação é aquele, minha ideologia de estimação é essa, minha ideologia de estimação é aquela. Não. Temos que colocar aqui a palavra de Deus. O que Deus aceita e o que Deus não aceita. Se o seu político é mais desse lado aqui, ele é mais contra a palavra de Deus. Se o seu político é mais desse lado aqui, ele é a favor da palavra de Deus, porém, com algumas ressalvas. O que eu preciso procurar saber se realmente é uma questão ideológica ou é apenas algo de alguns políticos desse espectro que defendem. Porque isso é indefensável. Isso é contra a palavra de Deus. Então, que nós possamos buscar como cristão. Tá? E que se eu for fazer mais vídeos sobre política, não vou fazer propaganda política nem de partidos, nem de políticos, nem de ideologias. Vamos colocar aquilo que Deus quer. E em outras coisas também desse lado político, como a pedofilia, né, que para eles querem normalizar coisas que até hoje é crime hediondo, não é? Então que o nosso coração ele esteja voltado para a graça de Deus. O verdadeiro cristão deve seguir aquilo que Deus manda. De preferência, que o seu político seja cristão também. Ou seja engajado com a graça de Deus. Não somente cristão. Cristão tem muitos. Mas engajado com a obra. Engajado com a obra de Deus. De preferência. Mas se não tiver, aquele que está mais próximo da ideologia de Cristo. Tá? Não das ideologias deste lado ou deste lado. Que Deus te abençoe. Fique com Deus.